E aí galera, bem-vindos ao meu carro. Você está assistindo mais um Daily Drive, que é esse vídeo em que eu saio pelas ruas de Calgary bater um papo aqui com vocês. Então, o assunto de hoje eu acho que combina perfeitamente com um vídeo como o Daily Drive, né? Porque eu quero falar aqui com vocês sobre as maiores diferenças entre o Brasil e um país de primeiro mundo. Caralho, por que essa mulher tá indo ali? As principais diferenças entre o Brasil e um país de primeiro mundo, de acordo com a visão de quem mora num país de primeiro mundo. Caso esse seja o primeiro vídeo meu que você tá vendo, meu nome é Ginobre e eu moro no Canadá. Eu moro aqui desde 2003, mano. Então eu tô aqui há quase 12 anos. Esse ano vai fazer 12 anos, né? Já é um bom tempo. Eu acabei criando uma família aqui, né? Eu sou casado com uma canadense. Então, de quebra, eu meio que fui inserido na família dela, né? Amigos, trabalho, curso, essas coisas tudo. Caralho, tô com meu nome aqui ainda no moletom. Então tem uma coisa que eu sempre comento, eu já comentei isso uma vez, várias vezes na verdade. Eu tô numa posição curiosa, porque pouco a pouco a minha vida canadense, vamos dizer assim, vai representar mais tempo do que a minha vida brasileira, né? No caso, eu vim pro Canadá com 19 anos. Só que, caralho, avião ali passando. Eu vim pro Canadá com 19 anos, né? Só que desses 19 anos de vida, digamos, os primeiros 5 anos, você não acumula tanta coisa assim, né? Você aprende a língua, é basicamente isso. Você não é uma pessoa propriamente dita, né? Então, eu posso dizer que eu vivi, digamos, mais ou menos 14 anos de vida no Brasil. E eu tô chegando no meu 12º ano de vida no Canadá. Então eu tô chegando no limiar em que a minha vida canadense, né? A minha identidade canadense, vamos dizer assim, eu sei que sou um pouco babaca. Caralho, passou um Mustang fudido ali do lado. Eu sei que sou meio babaca, mas eu tô chegando no limiar em que a minha vida canadense tá se equiparando em tempo com a minha vida brasileira, né? E isso é bizarro, assim, psicologicamente falando mesmo, porque ser brasileiro é uma parte muito grande da minha autoidentidade, né? E quando eu tiver morado no Canadá por mais tempo do que no Brasil, é óbvio que eu vou ser sempre brasileiro, porque eu nasci aí, eu ainda tenho um passaporte brasileiro, mas sendo cidadão de outro país e morando lá por muito tempo, chega um ponto em que você começa a abrir mão, nem digo abrir mão, porque abrir mão soa como um exercício consciente. Você vai abandonando certos valores brasileiros, certas impressões brasileiras, por causa da permanência em outro país, né? As maiores diferenças, né? Eu diria que, em primeiro lugar, a segurança, né? Eu adoro tecnologia, gadgets, celular, tablet, essas coisas, é a minha praia, esse tipo de coisa, como deve ser a sua também. Se você assiste meus vídeos, eu imagino que você seja nerd como eu e você gosta dessas coisas, né? E aqui, você não precisa ter um certo constrangimento, um medo de andar na rua com um computador debaixo do braço, tipo um notebook, um MacBook debaixo do braço, né? Porque você está indo pro seu curso, você está indo pro trabalho, você precisa levar o computador, né? Usar o computador no ônibus, no trem, é uma visão completamente comum. Eu moro no Canadá há 12 anos, eu não conheço uma pessoa sequer que tenha sido assaltada, tipo, alguém passou por você no meio da rua e puxou uma faca, ou fingiu que tinha uma faca, puxou um revólver, fingiu que tinha um revólver, ou puxou a bolsa, ou celular, ou fone de ouvido. Eu moro aqui há 12 anos, eu nunca ouvi falar nisso. É claro que tem crime, não entendam mal. O Canadá não é um lugar perfeito, os canadenses reclamam de muitas coisas. Uma dessas coisas é o crime, acredite se quiser, os canadenses reclamam de criminalidade e tal, mas é uma proporção muito diferente do que rola no Brasil. Então a primeira coisa eu diria é a segurança, né? É muito seguro, eu ando, eu subo pro apartamento, às vezes deixo o carro destrancado no estacionamento, e não é um prédio fechado, qualquer pessoa pode passar ali, meu brother de curso ali do carro do lado. A segunda coisa é o poder de compra, né? O poder de compra do canadense é muito distante, muito acima do poder de compra brasileiro, né? Porque a gente tem o que se chama o custo Brasil, uma coisa que custa, digamos, $500, né? Que é, digamos, o preço de um PS4. É $500, acredito, eu tô meio por fora dos preços, mas é por aí, né? Entre $400 e $500. Chega no Brasil por o quê? R$3.000. O preço oficial do PS4, acho que já baixou agora, mas o preço oficial era R$4.000, mano. O que dá $2.000. Eu cheguei pros meus amigos e falei, olha, esse PS4 que tá $400, $500, custa no país de onde eu venho
$2.000. Isso é quando o dólar ainda estava mais baixo. Então o poder de compra é muito diferente. Isso acaba, a questão do poder de compra acaba mixando um pouco com a questão da segurança. Porque num país que tem uma economia mais egalitária nesse sentido, né, de que todo mundo pode comprar isso ou aquilo, ou aquele celular bacana, não tem muito aquele incentivo de roubar, né? Porque todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Isso me leva ao terceiro ponto que eu acho muito diferente. É muito diferente do Brasil e aqui a questão dos salários. Primeiro, é uma coisa que você tem que se acostumar quando você vai para um país, que começa a morar em um país no exterior, é que o salário não é calculado mensalmente como a gente está acostumado. Particularmente, calcular o salário de forma mensal faz todo sentido, porque todas as suas contas são mensais. Então, calcular o salário mensalmente te dá uma boa aproximação de quanto dinheiro você vai ter versus quanto dinheiro você vai ter que pagar no final do mês, né? Ou no começo do mês, dependendo de quanto você paga suas contas. Aqui, por outro lado, se calcula o salário por dólares por hora, ou seja, um valor específico por hora trabalhada. Complica um pouco de você calcular quanto exatamente você está fazendo por mês e calcular as suas despesas e dívidas e essas coisas. Mas, por outro lado, você tem um valor muito direto e muito claro de quanto vale a sua hora trabalhada. Né? Se você ganha, digamos, um salário médio aqui, um salário classe média e tá assim bem de vida, é mais ou menos para uma pessoa só, né? Mais ou menos na minha idade, seria na faixa de $25 por hora, né? Isso dá $50.000 por ano. E dólares por ano é outra forma como se calcula salário aqui. Eles usam dólares por hora e dólares por ano, mas não usam dólares por mês, vai entender. Todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Não existe aquela disparidade absurda em que, digamos, um cara que trabalha num fast food da vida ganha 1 ou 2 salários mínimos e um médico ganha, sei lá, não sei quanto um médico ganha no Brasil, mas imagino que deve ser na faixa de uns $20 mil, 20 mil reais por mês, né? Eu imagino, uma disparidade absurda. Aqui fora, não existe uma disparidade tão grande. É claro que médico ganha bem, engenheiro ganha muito bem também, mas a diferença é de, assim, aproximadamente, se a gente fosse contabilizar dólares por mês, eu diria que, assim, chutando os valores que eu conheço por trabalhar na área de saúde, mais ou menos um médico ganha mais ou menos por mês uma faixa de, digamos, umas 6 vezes o que um atendente do McDonald's ganha. 6 vezes. Compara isso com um médico no Brasil que ganha, digamos, entre 15 mil e 20 mil reais, eu imagino, com um atendente de McDonald's que ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Eu não sei quanto ganha no Brasil um atendente de McDonald's, acho que salário mínimo. O salário mínimo existe no Canadá e eu acho que no momento varia por província, né? E província é como se fosse a versão canadense de um estado. Varia por província, mas é na faixa de, se eu não me engano, $8 por hora, né? Esse valor, ninguém de fato ganha um salário mínimo no Canadá. E não se calcula quanto a pessoa ganha como um múltiplo do salário mínimo. O cara ganha 10 salários mínimos, 20 salários mínimos. Não se faz dessa forma, porque o salário mínimo aqui é só aquela mínima base legal que você pode pagar alguém. E ninguém de fato ganha salário mínimo, porque seria muito baixo para a realidade canadense, porque aqui o custo de vida é um pouco mais alto. Trabalhos braçais aqui são bem mais caros. Eu sei que no Brasil tem aumentado também o preço de empregada, né, pedreiro, esse tipo de trabalho mais braçal, que não tem uma formação, uma educação formal, né, mas aqui é bem mais alto mesmo, né? Um pedreiro, né, um eletricista, esse tipo de gente que aqui eles chamam de trades, esse é o tipo de formação, é tipo escola técnica, né? O cara não tem um diploma de 4 anos, mas ele tem uma formação técnica que ganha bem pra caramba. Seriam os chamados empregos blue collar ou colarinho azul. São, assim, a base da economia aqui. Esse pessoal ganha uma grana muito boa e vive muito bem. Os canadenses são mais acostumados a ver imigrantes, né, interagir com pessoas de outras nacionalidades. Faz sentido, porque o Canadá é um dos países mais diversos no sentido de imigração. Vem pra cá pessoas de todos os locais do mundo. Então você tem uma mistura muito grande de africanos e europeus, né, e árabes, pessoal do Oriente Médio. Tem muitos chineses aqui também, muitos filipinos, o pessoal lá da Indonésia, aquela área da Ásia. Existe um fluxo muito grande desses imigrantes pra cá. Então você acaba interagindo com pessoas de inúmeras nacionalidades e você acaba aprendendo muito sobre a cultura alheia com isso. No Brasil, até onde eu vivi lá, eu nunca tinha interagido com um imigrante que não fosse, assim, os únicos estrangeiros com quem eu interagia eram turistas, né? E não era coisa com tanta frequência assim. Isso é curioso porque uma das coisas que eu aprendi com meus amigos africanos, por exemplo, é que eles ficam muito surpresos quando eu falo pra eles que no Brasil a gente só tem uma língua oficial. Esses outros países, especialmente os países da África, países na Europa, né, leste europeu, é comum que eles falem várias línguas diferentes. E vários desses meus amigos são fluentes em várias, pelo menos assim, 3 línguas diferentes, entende?
E mais ou menos isso, essas são as visões, né, a diferença. Se eu fosse voltar a morar no Brasil, cara, eu ia estranhar muito, porque assim, uma coisa curiosa, os ícones, digamos, da cultura popular, né, tipo as novelas que estão passando, os filmes brasileiros, os novos atletas que são as estrelas do negócio, né, as novas bandas, tudo isso, o contato que eu tenho com isso é muito limitado, o que eu recebo pelo Twitter e pelo Facebook, mas o meu círculo de amizades no Brasil, às vezes, ignora todo um segmento da cultura popular brasileira e por causa disso eles não falam sobre ela e por causa disso, eu não sei, às vezes eu vejo muita gente falando, por exemplo, o Neymar, mano, eu via o pessoal falando sempre, Neymar isso, Neymar aquilo, e tinha um certo, o pessoal meio que desgostava dele, eu lembro que tinha eu notava uma certa animosidade contra o Neymar, e eu não fazia ideia de quem era o Neymar, demorou muito pra eu entender, de acordo com o contexto, muitas pessoas falando coisas diferentes sobre ele, que eu entendi, esse cara joga futebol. Eu imagino que no auge da fama do Neymar, era impossível você morar no solo brasileiro e você não ter ouvido falar do cara. Essas são algumas das pequenas diferenças que um imigrante brasileiro repara quando ele mora fora do Brasil. Eu recomendo a todas as pessoas, eu já fui muito crítico de intercambistas no passado, porque eu entrei muito em contato com aquele intercambista adolescente, né, que não quer nada com a vida, que foi pro exterior com a grana do papai e da mamãe, que desperdiça a oportunidade de imergir na cultura, só quer saber de ir pra festa com amigos brasileiros. Eu conheci muitos imigrantes, muitos intercambistas assim, e no passado eu fui muito crítico da experiência do intercâmbio em si, mas hoje, tendo conhecido intercambistas mais velhos, mais interessados em realmente aprender sobre a cultura, desenvolver a fluência na língua, e antes que me perguntem, a minha fluência no inglês, ela demorou pra chegar. Quando eu cheguei aqui, eu tinha aquela, entre aspas, fluência da classe média, tá ligado? O garoto de classe média que assistia muito filme legendado, ouve rock, pauleira em inglês, joga videogame, então entende consegue compreender bastante o inglês, mas quando chega que você se coloca na posição de ter que se comunicar, as palavras não vêm, a sintaxe não forma, você sente um bloqueio muito grande. Então, para adquirir a fluência que eu adquiri, então eu demorei mais ou menos uns 3, 4 anos para adquirir aquela fluência. E eu não falo só de pronúncia, muitas pessoas ouvem os meus vlogs em inglês. Eu vou colocar o link do meu vlog em inglês, caso você nunca tenha visto. Cliquei na tela, você vai assistir um vídeo meu em inglês, caso você nunca tenha visto. E as pessoas perguntam, nossa, mas como foi que você fez para perder o sotaque? Como que você perdeu o sotaque brasileiro? E a perda do sotaque, eu acho que as pessoas muitas vezes dão uma super importância à perda do sotaque, né? Porque soa mais fluente, mas fluência não é só isso. A fluência vem de compreender referências culturais, compreender gírias e contrações e coisas mais regionais. Existem coisas que se falam em áreas do Canadá que não se falam aqui na minha cidade, por exemplo, né? E você tem que estar um bom tempo imerso na cultura para ir aprendendo essas coisas por contexto, porque ninguém vai te explicar certas regras em relação a isso. Isso é coisa que você aprende estando imerso na cultura. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Tem vídeo aqui quase todo dia. Dá um joinha aí no meu canal. Te custa um segundo, mas me ajuda pra caramba. E é isso aí, vou ficando por aqui. Aí o fato bônus que você mora aqui fora, você tem que comprar essas vassourinhas aqui, ó, pra varrer a neve do carro de manhã quando você vai trabalhar. E é uma merda.